tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de ciências com a professora Marisa Araújo. Nossa aula de hoje é sobre lentes, ainda fazendo a conexão com a visão, que foi a nossa aula anterior. O que nós iremos aprender na aula de hoje? Nós iremos aprender a selecionar qual que é o tipo de lente adequada para cada problema de visão. Como funciona uma lente? Comparar e relatar a trajetória de um raio sendo refratado por uma lente convergente ou divergente. Relacionar as diferentes imagens formadas com as lentes convergentes e divergentes. Sistemas ópticos. O que é um sistema óptico? Um sistema óptico é qualquer elemento que vai interagir diretamente com a luz. Isto é, vai alterar as características dos raios solares, tá? Em sua interação com a luz, ele vai associar e formar imagem e relacionado com um objeto, tá? Exemplos de sistemas ópticos que a gente mais conhece é o olho humano. Temos também lente, um espelho, telescópio, prismas e superfícies polidas. Vocês já devem ter ouvido falar de prisma, né? É um objeto, né? Que ele tem a forma de uma pirâmide, tá? Com a base quadrangular e lados triangulares, tá? No ano de 1666, Isaac Newton, que era um grande pesquisador, né, ele utilizou um prisma triangular para poder observar fenômenos com as cores, tá? O que o prisma faz? Ele é um elemento óptico transparente, então ele deixa passar a luz, ele deixa a luz refratar. Como assim, Marisa? Olha, qual que é a aplicação usual do prisma? Ele separa a luz branca policromática. Lembrando que a luz branca, ela tem lá 7 cores, né, que vai... Lembra? Do violeta até o vermelho. A luz visível, que a gente consegue enxergar, ela vai ter um comprimento de onda de 400 nanômetros a 700 nanômetros, tá? Então, essa é a luz visível, tá? Quando ela passa pelo prisma, né? Essa luz, ela vai sofrer, então, uma refração. A velocidade, né, com que passa essa luz, ela vai alterar, quando ele mudar de meio, vai passar do meio, né, do ar para o prisma, que pode ser de vidro, né? Então, a luz cromática, ela vai sofrer refrações, como cada comprimento de onda vai sofrer uma refração diferente, e aí vai então abrir, olha que legal, as 7 cores, por causa desse desvio angular, tá? De acordo com a refração. Olha que legal, mostrando aqui de novo o prisma com as 7 cores. Marisa, o que são lentes esféricas? Primeiro, lente, né? É um sistema óptico, né? Deixa a luz, reage aí com a luz, né? Deixa a luz atravessar. São objetos de materiais transparentes, limitados por 2 superfícies, sendo que uma tem que ser necessariamente esférica e serve para desviar a luz. Objetos do cotidiano que são considerados lentes esféricas. O óculos, lupa, microscópio, telescópio, câmera, até mesmo a fotográfica, tá? Filmadoras e projetores, ok? Aqui exemplos de lentes esféricas, mostrando o óculos, uma lupa, né, que aumenta aí o objeto, e aqui uma lente objetiva, lentes objetivas do microscópio. Bem, o comportamento óptico de uma lente depende do seu formato e do material de que ela é formada, tá? E também em que meio que ela está inserida, se é no ar, se é no vidro, se é na água, tá? Isso vai causar uma variação aí na velocidade da luz. Vamos ver os tipos de lentes. Nós temos as lentes de bordas finas ou convexa, tá? Vamos imaginar minha mão aqui, ou então uma colher, tá? A parte côncava,
com esse fundo da colher onde você come. E a parte convexa é essa partinha aqui de trás da mão. Côncavo, convexo, tá? Então, vamos observar aqui, olha, uma lente biconvexa, dois lados convexos, uma lente plano-convexa, um lado plano e um convexo, côncavo-convexa, um lado côncavo e o outro convexo, como a colher, né? E aqui, lentes de bordas grossas ou côncavas, tá? Eu tenho aqui bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. Vamos lá. O que são lentes convergentes? Olha, convergir. O que significa convergir? Ir todos para um ponto, tá? Então, o que acontece aqui nessa lente com comportamento convergente? Tá? Tem aqui uma lente biconvexa, a luz vai chegar aqui, os raios estão paralelos, tá? Esse N1, N2 é um índice de refração que é uma grandeza adimensional aí, que mede a redução da velocidade da luz quando ela vai atravessar um meio diferente daquele que ele está. Então, ela está num meio aqui, que eu vou chamar de N1, vai passar para o outro meio, então esse índice de refração vai alterar, tá? Então, aqui no caso, olha, ela estava com aqui os raios paralelos, sofreu um desvio, mas todos convergiram para o mesmo ponto, ok? Aqui o pontinho. E aqui na outra imagem, essa lente bicôncava agindo também de forma convergente, porque aqui o índice de fração de N1 é maior do que do meio 2, tá? E aí, olha, mesma coisa, convergindo para um ponto. Na lente esférica divergente, olha, se eu divergir de uma opinião aqui, eu estou sendo contrária. Eu estou divergindo, não estou indo para o mesmo ponto, concorda? Então, se a lente ela é divergente, olha só, os raios vêm aqui da luz, estão paralelos, mas ele vai sofrer uma refração e só que esses raios agora vão se espalhar para diversos lados, tá? Por isso que eu chamo que ela é divergente. Observe aqui, tá? Ela divergiu para todos os lados. Focos de uma lente. Uma lente tem um foco imagem. O que é foco imagem? É o ponto ocupado pelo foco imagem, aonde a imagem se formou, tá? E ela pode ser real ou virtual, tá? Vou explicar um pouquinho aqui no próximo slide. Foco objeto é onde o objeto está ocupando, que posição que ele está, tá? Vou explicar também um desenho mais didático. Distância focal é a medida da distância entre um dos focos principais e o centro óptico, ok? Que é medida pela letra F. Então, olha aqui. Prestem atenção bastante aqui nesse detalhe. Aqui eu tenho uma lente, ela é divergente, tá vendo? Que os raios estão se espalhando. Então, como esses raios não se encontram, como é que a imagem vai ser formada? Olha que interessante. Vocês vão acompanhar aqui o prolongamento. Olha, o raio veio aqui paralelamente, divergiu. Se eu pegar o prolongamento desse raio, de cada um, eu consigo encontrar um ponto, mas esse ponto foi feito pelo prolongamento desses raios. Então, a imagem, eu chamo ela de virtual, tá? E ela vai ser formada sempre na direita. Aqui no detalhe, nós temos uma lente convergente. Então, a luz está passando, convergindo, então a imagem vai ser formada aqui onde esse raio encontra. E vai ser uma imagem real, porque é realmente a luz que está se encontrando, não é aqui o prolongamento ali daquele raio, tá certo? Aqui mostrando o sentido da propagação da luz, foco imagem e o foco
do objeto. Na lente divergente e na lente convergente, foco do objeto e foco imagem. Percebe que são contrários. Ok. Imagens nas lentes convergentes. Vou mostrar aqui, eu tenho aqui uma linha reta, tá? Aqui eu tenho o foco do objeto, aqui o foco da imagem, o centro óptico vai ser nesse centro aqui, parecendo um sinalzinho de mais, né? Nesse centro aqui. E eu tenho, então, esse ponto antiprincipal, que é como se fosse um ponto antes aqui desse foco principal, tá? Olha só, eu tenho uma vela e a vela foi colocada nessa posição, antes, né, desse ponto aí chamado de antiprincipal. Ok, a luz vai passar, ela vai passar por esse meio, vai sofrer uma refração. Percebe que onde que ela se encontra? Nesse ponto aqui. Então, nesse ponto de encontro, onde convergiu, vai formar o quê? A minha imagem. A vela aqui, no caso, pela distância que ela foi colocada, a imagem aqui, a vela ficou menor. Então, a imagem ela vai ser menor, tá? E ela vai ser invertida. Isso é muito interessante. Da mesma forma que ocorre no olho humano e na máquina fotográfica, eu comentei na aula passada, né? Que a imagem chega invertida na retina, mas o cérebro coloca ela na posição correta, tá? Nesse outro exemplo aqui, lembrando que a imagem é real, né, gente? Porque teve a encontro aqui dos raios. Nessa outra imagem, olha, eu aproximei um pouco a vela, ela está exatamente nesse ponto aqui, antiprincipal. Aproximei mais, os raios se encontraram aqui. E aí, então, eu tenho uma vela aqui com o mesmo tamanho do objeto, sai do mesmo tamanho. Muito usado em copiadora, tirar cópias, tá? Iguais. Nós temos aqui agora, continuando imagens nas lentes convergentes, vocês percebem que eu aproximei mais a vela? Quase cheguei perto do foco, aqui ó, do foco objeto. O que acontece aqui? Aproximei mais, olha aqui, aumentou, tá? Então eu tenho uma imagem agora invertida, porém aumentada. Toda imagem real pode ser projetada na parede. Está acontecendo agora uma projeção, né? Provavelmente usando uma lente convergente, tá? Então aqui, olha, exemplos, tá? Quando passa slide numa tela, o espelho côncavo, a lente convergente e a imagem maior, ok? Imagens nas lentes divergentes. Será que vai ser diferente? Vamos lá. Só para vocês lembrarem, tá? Coloquei de novo o desenho aqui, mostrando que aqui, olha, nós estamos vendo aqui a luz passando de forma paralela, sendo refratada, e elas não vão se encontrar, porque a lente é uma lente divergente. Então, eu pego aqui a projeção desse raio, aqui que vai formar a imagem, tá? No lado direito. Então, vai ser uma imagem que eu vou chamar de virtual, que não é real, tá? Então, um exemplo aqui, olha, tem um gato, tá lindo, adoro gato, tá, gente? Um observador, o observador tem que ficar nessa posição, tá? Não pode ficar nem embaixo, nem em cima, tem que ficar nessa posição aqui, na esquerda. E então, como que ele vai ver esse objeto? Olha, ele está vendo o objeto menor, tá vendo? Só que agora ele não está invertido, tá, gente? Na imagem de lente divergente, ele não vai aparecer invertido, tá? A imagem aqui menor e essa imagem vai aumentar ou diminuir na medida que eu afasto ou aproximo aí o gato, né? No outro caso, eu mostrei a vela, tá? Tá, para que tudo isso? Gente, isso é física, tá? Né? Aí com a BNCC, né, com o currículo de Minas Gerais, a gente permeia aí física e química aí nas diversas séries do ensino fundamental.
não se preocupem, porque vocês vão ver isso várias vezes ainda, até no ensino médio, tá? Então, outras vezes vocês terão contato com essa matéria para que o conhecimento ele seja realmente concretizado, tá? Miopia. Como que eu faço aí para usar uma lente para melhorar a miopia? Na miopia, é um problema de visão, onde a pessoa enxerga bem de perto, mas não enxerga muito bem de longe, tá? Então, os óculos, eles vão usar lente divergente. Deixa eu passar esse slide e volto. Ó, aqui na miopia, tá? O míope, ele forma a imagem antes da retina, que ele tem aqui esse eixo axial maior, forma antes da retina. Então, essa lente, ela vai melhorar, ela vai fazer o quê? Olha, ela vai fazer com que essa luz que antes de entrar no olho, tá? Ela vai sofrer ela vai divergir e depois o cristalino vai convergir-la de novo para o ponto certinho na retina, tá? Então, ela vai ajudar aí a melhorar essa questão dessa imagem formada no lugar errado. E na hipermetropia, você vai usar óculos com lente convergente. Na hipermetropia, você enxerga bem de longe e enxerga mal de perto. Ó, vamos ver lá. Aqui, ó, imagens ficou após a retina. Então, eu tenho que corrigir esse erro, né? Tá certo? E aí, então, os raios de luz vão se aproximar antes de entrar no olho, tá certo? E com isso, depois o cristalino vai mandar essa imagem lá para a pupila, para a retina no lugar correto. E vai então corrigir esse desvio aí da visão, tá? Então, resumindo sobre as lentes, tá? Observando aqui, olha, a lente convergente, aqui eu mostro a velas em vários pontos, a vela no ponto 1, a imagem aqui, ó, menor e real, a vela no ponto 2, em cima do ante principal aqui, ó, a imagem cresceu, mas ela tá maior que a anterior, mas ela está igual ao tamanho da vela. E no ponto 3, ela vai ser o quê? Maior. Se você aproximar muito aqui no 5, não vai formar imagem, porque essa luz vai lá para o infinito, você não consegue encontrar para formar a imagem. Lembrando que a imagem é invertida e real, tá? E no caso aqui da lente divergente, lembrando que você pega o prolongamento aqui desse raio, formando imagem virtual, tá? E não vai mais estar invertida. Essa é a nossa referência bibliográfica da aula de hoje. Até a próxima com mais uma aula de Ciências da Marizinha.